Olá, amigos do YouTube. E aí, como vão vocês? Hoje eu vou contar um grande segredo, ou falácia, né, do Luiz Bassi Filho, né? Hoje eu acordei, né, com esse pensamento de trazer esse vídeo, não para denegrir os investimentos do Luiz Bassi Filho ou diminuir as empresas que ele investe, mas para trazer um pouco a verdade à tona, né? Sobre alguma coisa, sobre conhecimento, né? Ele fala que ele é contra polímeros. Vocês sabem aí do que se trata a palavra polímeros? Né? Polímeros nada mais é do que plástico. Né? Existem vários tipos de polímeros, né? Várias classificações de polímeros, desde polímeros resistentes, como Tupperware e outras coisas, né? Vasilhas, vasilhames de polímeros, ou até mesmo polímeros que se assemelham a vidros, né? Até polímeros finos, como plástico, né? Que fazem sacolas e revestem alimentos, protegem os alimentos de contaminação do meio ambiente, né? Servem como invólucro para a proteção dos alimentos, né? Vamos lá. Novamente eu gostaria de falar que eu não estou falando mal do Luiz Bassi Filho, nem dos investimentos dele. Mas a gente tem que falar a verdade, né? Polímeros são plásticos. Então tem vários tipos de plástico. Seja vasilhames de Tupperware, que é utilizado pelas vovós desde que existem os Tupperwares, né? Há vasilhames, vasilhas, potes, né? Marmitas, tudo é feito com polímeros, certo? Então, sim, de certa forma, polímeros duram um certo tempo, né? Até aí, não estamos falando do erro do Luiz Bassi Filho. Não estamos falando do erro dele. Vamos falar do erro do Luiz Bassi Filho? Ou da falácia? Não digo um erro, mas uma falácia, né? É quando ele fala que os papelões, né? As embalagens de papelões são melhores do que os polímeros. É aí que está o grande erro, a grande sacada, né? Ele joga um conhecimento que ele tem como investidor contra aqueles que não têm conhecimento como investidor, como pessoa física, como cidadão, detentor do saber, né? Então, não estamos denegrindo nem o investidor e nem os seus investimentos, né? Então, a Klabin, né, que trabalha com papel e celulose, né? O que é papel e celulose? Papel e celulose é um invólucro, é uma embalagem, né, aonde você tem tinta e você tem produtos químicos que podem ou não contaminar os alimentos, né? Então, o caixas de papelão também, que a Klabin trabalha com caixa de papelão, que também é um invólucro, é uma embalagem que armazena os alimentos, como os polímeros. Só que diferente dos polímeros, as caixas de papelão, sem os desenhos, sem a tinta, ela já tem produtos químicos na sua fabricação.
certo? Ela detém alguns produtos químicos que o Luiz Bastos Filho conhece muito bem. Se vocês estudarem aí como é fabricado, né? Uma caixa de papelão, vocês verão a quantidade de produtos químicos que são necessários para a fabricação da caixa de papelão, né? E além da tinta, que tem mais produtos químicos, e um deles é o mercúrio, né? Que é perigosíssimo para a saúde. Não tem como você ter tinta e não ter mercúrio, né? Então, assim, é mais nocivo a caixa de papelão do que o polímero, do que o plástico. Não que o plástico não contenha produtos que possam fazer mal ao meio ambiente, aos animais, aos mares, aos rios. Não estamos aqui dizendo que o polímero também não faz mal. Faz. Se você jogar plástico, se você jogar algum polímero no meio ambiente, algum animal pode se engasgar, pode morrer asfixiado com polímero. Não estamos aqui dizendo que o polímero não faça mal. Mas a caixa de papelão, né, faz mais mal do que o polímero. Porque o polímero dificilmente vai derreter, mas a caixa de papelão, a depender do conteúdo que ela conserva, pode começar a expelir produtos químicos, e em muitos supermercados a gente vê essa situação. Em muitos armazéns a gente vê essa situação, né? O que é pior para o ser humano, né? E nem tanto para o meio ambiente. Porque você tem que pesar, né, a probabilidade de você lançar um polímero no meio ambiente e a probabilidade de você lançar um papelão no meio ambiente, né? Quantas caixas de papelão você encontra no meio ambiente? Quase nenhuma, né? É daí que ele se aproveita para fazer a propaganda da Klabin, ao qual ele é acionista. E denegrir a imagem do polímero. Não, polímero é terrível, você vê saco para tudo que é lado. Saco prejudica o meio ambiente, o saco é engolido pelos animais marinhos, o saco não sei o quê. Só que ele se esquece que as caixas que armazenam alimentos em armazéns, supermercados, estoques, lojas, né, também contaminam os alimentos, né? E quem vai comer esses alimentos? O ser humano. Então, ele também é um fator, é um vetor de contaminação do meio, né, dos alimentos, certo? Hoje em dia se tenta modificar a composição do papelão para tentar diminuir a quantidade de química, mas ainda é impossível. Mesmo que você faça um papelão 100% natural, a tinta terá que ter mercúrio. Não tem para onde fugir. E mercúrio causa câncer. Só que investidor nenhum vai lhe dizer isso. Não existe tinta sem mercúrio. Não existe. Na sociedade em que a gente vive, se fosse na Amazônia, nas tribos indígenas, que eles usam urucum, outros tipos de pigmentos, como o pau-brasil,
Mas aqui na sociedade onde a gente vive, não existe tinta sem mercúrio. Entenda disso. Faça uma breve pesquisa aí, vocês verão aí que casca de papelão sim pode causar câncer. Pode ser a causa de muitos cânceres no Brasil. A caixa de papelão, cara, que armazena o seu alimento. Você tá entendendo como é o esquema? Eu sei que é 10%, 20%, né, das embalagens que são destinadas para alimentação. Eu sei disso. Por isso que eu disse, eu não estou denegrindo a imagem do Luiz Bassi Filho. Mas não poderemos deixar de botar esse conhecimento na internet. É importantíssimo. Pois se ele acredita que toda a produção de polímero, né, os Tupperware, tudo, né, prejudica o meio ambiente, nós temos que colocar o contrário também, para que haja conhecimento espalhado para os brasileiros aprenderem a entender do que se trata polímero. Polímero é plástico, qualquer tipo de plástico é polímero. Tudo que é feito com plástico. Né? O seu copo é polímero. Né? Os talheres de plástico é feito com polímero. Não tem para onde correr. Tudo que tiver plástico. Embalagem que envolve os alimentos é feito com polímero. Certo? Polímero é plástico. Vasilhas que não são Tupperware, mas são de plástico, usam polímero. Não é porque a vasilha não é Tupperware que ela não usa polímero. Ela usa polímero. De baixa ou de alta qualidade, não interessa. Hoje em dia tem até sandálias de polímero. Garrafas PETs é polímero. Tudo que for de plástico é polímero. Entendeu? Tudo que você imaginar de plástico. Então, a utilidade de polímeros na sociedade é quase igual, ou superior à de caixas de papelão. E muito superior à de embalagens de papel. Como saco de pão ou saco para guardar frango, né? Que hoje em dia tem. Tem muita padaria que em vez de distribuir aquela placa de isopor com aquele invólucro de polímero, né? Prefere estar, entre aspas, né, sustentável, podemos dizer assim, né? Acabam colocando aquelas embalagens de papelão ou de papel, né? Feito do mesmo material do papelão, só que mais fino, né? Aquilo ali contamina muito mais do que o plástico, do que o isopor. Então como pessoa, eu prefiro embalagens de isopor com polímero. Porque o polímero não vai soltar tinta, né? E a caixa e aquela embalagem de papel vai soltar tinta. Caso haja um aquecimento da embalagem ou um esfriamento da embalagem, a tinta não vai tolerar temperaturas, né, extremas para o frio e para o calor e vai soltar tinta. E essa tinta tem um desses elementos, é o mercúrio. E o mercúrio causa câncer. Por isso que muita gente tem câncer no Brasil. Porque confia na ideia de sustentabilidade e
prefere caixas de papelão, prefere invólucros de papel a invólucros de polímero ou de isopor. Né? Isopor que eu digo é isopor cru, né? Aquele isopor cheio de desenho, cheio de... Você tá entendendo? O isopor cru solta menos resíduos químicos, né, do que os polímeros desenhados e do que a embalagem de papel ou papelão desenhadas. Então, prefira, né, coisas cruas, coisas lisas, sem tinta, sem propaganda, que hoje eu acho muito difícil de você conseguir. Porque o marketing já tomou conta até mesmo das embalagens. Enfim. Então, essa era a verdade que eu tinha que mostrar, que o Barsi não fala para os investidores da Klabin. Não que a Klabin não seja uma boa empresa. Não estou falando isso. Sim, a Klabin é uma boa empresa. É uma empresa conservadora. Existe aí há mais de 100 anos. Tem bons números, tem bons fundamentos. Sim, ele está com toda a razão de investir na Klabin. Mas nós temos que lançar esse conhecimento aí na rede. Não é um aconselhamento ou uma indicação de compra ou venda da Klabin, né? Antes que apareça alguém aqui dizendo: ah, você é contra a Klabin, porque o Luiz Barsi Filho ficou bilionário com a Klabin. Você quer investir, invista. Se não quer, também não invista. Não faz a menor diferença, mas o conhecimento faz toda a diferença.